Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Estamos aqui para a sequência da nossa série de estudos bíblicos desta semana. Nesta semana, nós estamos trazendo o tema a Covid-19 e as ovelhas de Cristo. Somos ovelhas de Cristo? Se somos, o que isto significa para o nosso relacionamento com Deus e também a nossa vida em comunidade, o nosso relacionamento com as pessoas, sejam aquelas que estão na igreja ou aquelas que ainda não fazem parte da nossa igreja. O que Jesus queria dizer e o que Jesus espera de nós como suas ovelhas. Ele disse: eu sou o pastor, o bom pastor, o sumo, o supremo pastor. Vocês são ovelhas, rebanho do meu pastoreio. O que Jesus queria dizer a nós com esta metáfora, chamando a igreja de rebanho, de ovelhas? Bom, o texto que nós utilizamos é o mesmo durante todos os estudos desta semana. Está no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 22, onde está escrito o seguinte: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. A Covid-19 e as ovelhas de Cristo. O que nós podemos aprender com este texto e como nós podemos aplicar isso na nossa vida de maneira muito prática durante este tempo em que estamos lutando frente a frente com a pandemia da Covid-19 e todas as suas consequências. Os desafios enormes que temos pela frente em praticamente todas as áreas da nossa vida que foram afetadas e nós estamos tendo problemas em casa, no trabalho, nos estudos, vida financeira, saúde emocional, saúde física, igreja, lazer, tudo foi afetado. Como é que nós vamos agir? Somos ovelhas do Senhor Jesus. Ele nos chamou de suas ovelhas. Quais são as características de uma ovelha? Como uma ovelha se comporta? E a partir disso, nós devemos também ter um comportamento semelhante, um comportamento similar, porque ele nos chamou de suas ovelhas. O crente é comparado a uma ovelha pelo próprio Senhor Jesus e isso tem um significado profundo para nós e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho mais hoje nessa série de estudos. Bom, eu creio que isso tem tudo a ver com o momento agora da pandemia do novo coronavírus. Porque como ovelhas de Jesus, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações devem ser como as ovelhas. E qual é o comportamento das ovelhas? A primeira característica que eu quero destacar em uma ovelha é que a ovelha é conhecida por ser quieta, calma, serena, tranquila, inofensiva, dócil, obediente. Bom, o animal ovelha é assim. E nós somos assim também? Se ainda não somos, já deveríamos ser e precisamos atentar a este fato e precisamos ser a partir de agora. Nós então devemos ser humildes, mansos, tranquilos, calmos, serenos, como diz aquela antiga canção, aquele antigo cântico, né? Calmo, sereno e tranquilo. Aquela canção tem tudo a ver com uma ovelha, principalmente uma ovelha
do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele, Jesus Cristo, que é o bom pastor, o pastor do rebanho das ovelhas, da qual nós fazemos parte, ele disse o seguinte: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Veja, Jesus estava dizendo, eu sou manso e humilde. E agora ele nos chama de ovelhas. E ele diz, aprendam comigo, porque eu sou manso, sou dócil, sou humilde, sou simples. Nós devemos ser assim também. Como ovelhas de Jesus, não podemos sair por aí agredindo as pessoas, agindo de modo azedo, de modo áspero. E eu não falo aqui de agressões físicas. Seria um absurdo. Eu quero crer que nenhum de nós se enquadra nesse perfil. Mas às vezes, agressões verbais, às vezes comportamentos agressivos, reações agressivas, intempestivas, extremamente temperamentais. Precisamos controlar isso. Estamos aos domingos trazendo uma série de mensagens bíblicas muito interessantes em nossa igreja, falando sobre o fruto do Espírito e a pandemia. E lá nós vamos descobrir que nós precisamos produzir o fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio, temperança, paciência, amabilidade. Todas essas coisas são características que estão presentes no fruto produzido pelo Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Quando Jesus aqui nos chama de ovelhas, ele também está dizendo isso. Sejam simples, humildes, dóceis, amáveis, calmos, tranquilos. Temos aprendido aqui na nossa igreja, em Gálatas 5, que o contrário disso, o contrário de ser essa ovelha de Jesus, é estar praticando as obras da carne. E quais são as obras da carne? Ódio, maldade, violência, agressividade e coisas semelhantes a estas. O apóstolo Paulo já adverte: quem está vivendo assim não terá lugar no reino de Deus. Essa declaração é muito séria e nós precisamos pensar nisso. Como nova criatura de Cristo, o crente recebe o Espírito Santo de Deus, que atua em nós, transformando o nosso temperamento, transformando a nossa personalidade, transformando o nosso caráter, para que nós tenhamos o mesmo temperamento de Jesus, a mesma personalidade de Jesus, o mesmo caráter de Jesus. Jesus nos comparou com ovelhas. Se fosse outro animal, seria aceitável morder, devorar uns aos outros, né? Falando e fazendo coisas agressivas, ásperas, ferozes, raivosas contra as outras pessoas. Seria tranquilo admitirmos o crente, por exemplo, que tem inveja, ciúmes, amargura, e que persegue as outras pessoas, que é injusto, que maltrata, que está sempre explorando as outras pessoas. Não, nós somos ovelhas de Jesus. Então o nosso comportamento deve ser assim. Devemos ser pessoas calmas, dóceis, pacientes, devemos ter domínio próprio, porque é isso que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, talvez você fosse um animal feroz, um animal terrível, temido. Mas agora que você está em Cristo, você é uma ovelha do rebanho de Jesus. Por isso agora você é dócil, amável, obediente, calmo. Agora você não é mais lobo, agora você é ovelha. Como ovelhas de Cristo, nós então refletimos o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor e que Ele nos amou assim, de tal maneira. Eu quero concluir o estudo de hoje incluindo mais um texto bíblico para a nossa compreensão dessa verdade. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 15, está escrito assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Deus abençoe a sua vida e o seu lar, a sua família como um todo. Nós estaremos agora orando juntos, a igreja toda estará formando um grande exército de oração e amanhã eu espero você para nós estarmos juntos, dando sequência à série de estudos bíblicos desta semana, a Covid-19 e as ovelhas de Cristo. Até amanhã, às 18 horas, espero contar mais uma vez com a sua participação.